E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernando e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso aí! E hoje estou com o André Mariano e o Benjamin, filho dele. E, pessoal, sinceramente, o André aqui me deu uma contextualizada da vida dele e tem muitas histórias que seriam muito interessantes de falar tudo. Porém, a gente tem que focar um pouquinho mais em alguma coisa. E eu achei muito interessante, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu amo viagens, adoro viajar, adoro turismo. E ele me contou que passou uns bons anos lá na Ilha do Mel, fazendo turismo, com os turistas ir lá e tal, com passeio de barco. E eu me interessei muito nisso e quero que ele conte um pouco das histórias dele como como é que pode chamar? Guia de turismo. Guia de turismo, desculpa. Guia de Imagina. turismo, e daí, enfim, contar algumas histórias, algumas lendas que tinham lá na ilha também, falar um pouco sobre a terapia que ele praticava, terapia com as pessoas que ele praticava também, ainda pratica, acredito, Sim, né? aham. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, André. Conta pra gente como que você foi parar lá na Ilha do Mel para ser um guia turístico. Bom dia, família, tudo bem? Primeiramente, uma honra, Fê, estar aqui no seu programa. Assisto, curto a forma como você aborda e trabalha, tudo bem Que bom. bonito. Uma honra. E a Ilha do Mel foi uma surpresa na minha vida, né? Eu fazia conservatório de MPB, eu tinha um amigo na época que era o Gustavo, e ele tinha casa lá na Ilha do Mel. E ele perguntou assim: Ei, cara, você conhece a Ilha do Mel? Eu falei: Ilha do Mel? Não acredito que você não conhece. Mostrou umas fotos assim, né? E daí ele falou assim: Eu tenho casa lá na ilha, bora passar uma semana lá, tá chegando o verão e tal. Eu falei: Nossa, bora, fechou, vamos aí, né? E eu fiquei uma semana na Ilha do Mel. A primeira coisa que eu fiquei de cara é que lá não tem carro, né? Não tem moto, Pois não é. tem nada. É tudo trilha, né? E eu achei aquilo incrível, assim, muita natureza, muitos passarinhos diferentes, né? Vegetação e tal. E daí eu passei uma semana lá. Meu cantorzinho lindo. E eu passei uma semana lá e fiquei impressionado, assim. E daí nisso passaram-se 2 anos. Eu fazia conservatório de MPB, né, e tal. Passaram-se 2 anos e eu descobri de um projeto que tinha lá, que era o Projeto Verão. E a prefeitura, o governo, eles contratavam pessoas para trabalhar na época do verão, para atender os turistas que iam chegar nesses lugares paradisíacos. E dentre eles tinha a Ilha do Mel. E quando eu fiquei sabendo daquilo por uma amiga minha, que tinha contato com esses caras do governo e da prefeitura na época, eu falei: Nossa, consegue uma vaga para mim. E daí ela ficou uns 2 meses batalhando e não conseguiu. Eu falei: Então me passa o telefone, né, para eu tentar. E daí ela me passou o contato do Reginato, que era o presidente do IAP na época, que é o Instituto Ambiental do Paraná. E daí eu liguei pro Reginato e comecei a conversar com ele. Pô, eu queria ir pra ilha e tal, não sei o quê. Eu fiquei 2 meses batalhando para conseguir aquele trabalho. E não consegui. Porque ele falou que ele só ia contratar gente da ilha. Porque era para incentivar a renda dos moradores locais e tal, isso e aquilo. E daí até que eu cheguei num determinado momento e coloquei a informação de que eu falava inglês e espanhol. E ele falou: Nossa, então por isso você tá contratado. Porque é o único profissional que não tem na Ilha do Mel. Não bate na mesa, faz barulhinho no som lá, tá, filho? Não põe na mesinha. Senta aqui, bonitinho. E daí fui e consegui essa vaga. Quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar. E assim, depois de ficar 2 meses trabalhando, faltavam 2 meses para começar o trabalho de fato lá na Ilha do Mel. E eu tinha uma namorada na época e eu falei para ela assim: mentaliza que eu vou tocar na Plankton, porque eu sou músico, e você vai trabalhar na pousada que eu vou tocar. E a gente chegou lá, eu me identifiquei, atendi um turista que estava hospedado na Plankton, com um cachorrinho, com sinomose, estava desesperado. E aí, a pessoa que era gerente na Plankton estava fazendo pedagogia junto com a minha ex-mulher na época. Ou seja, a vaga do trabalho dela estava basicamente garantida, porque tinha estudado com ela. Não bate, filho, que faz barulhinho. E consegui a hospedagem na Plankton, músico, informação turismo estrangeiro no IAP, e aí surgiu os passeios de barco com o Catarina, que na época tinha uma escuna, e aí começou a minha saga de guia de turismo com passeios na Ilha do Mel. Mas o detalhe é que a gente, acreditando nas coisas, realizou as coisas.
Caramba, mas olha que história interessante, né? Que você acabou indo pra. Assim, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu amo praia de mar, adoro. Eu conheci a Ilha do Mel ano passado, Não, em aí, setembro, filho. Faz e barulho no assim, eu fiquei, microfone. tipo, muito feliz quando eu fui pra lá e tal. Uma ilha maravilhosa. Eu conheci só a a Ilha Encantadas, a Uhum. Gruta. Eu não conheci o outro lado, mas ano que vem eu vou ir lá conhecer de novo, vou ir lá pra ir pro lado do Farol. Sim, sinceramente, é maravilhoso lá. Quem puder ir conhecer, eu indico muito. E assim, a gente pode ver como as línguas, tipo, a gente falar outra língua, Faz toda a falar o diferença. inglês, falar o espanhol, que aqui na América do Sul é muito importante, né? Que só a gente fala português. Aí é muito interessante você fazer isso. Por exemplo, um extra para uma pessoa do ensino médio, por exemplo, porque você era novo naquele Só um tempo. Tipo, minutinho. você era bem mais novo, tinha 19, 20 anos, eu acho, nesse É, tempo, né? 19, aham. Isso. Então, tipo, olha o quão importante é a gente ter uma língua estrangeira no nosso currículo, né? Então é sempre bom a gente fazer um extra ali, estudar ou seja espanhol, ou seja inglês, pra gente ter uma coisa, e isso já foi o teu diferencial, porque como você disse, as pessoas, Na TV. o moço estava procurando alguém da ilha. Porém, É. como você tinha esse diferencial, essa outra aptidão, você acabou ganhando a vaga, né, para trabalhar lá. Então isso é surreal, é muito importante você ter isso, né? Uhum. E assim, André, conta pra gente, você fazer os passeios de barco, né? E com certeza, durante esses 20 anos, teve várias, diversas histórias de turistas e coisa. Então, conta pra gente uma que te marca, uma, duas, faz. Legal. Eu gostei que você abordou essa questão das línguas também, né? Essa questão das línguas, elas me abriram portas em diversas oportunidades. Uma delas foi quando eu fiz cinema digital no Centro Europeu, que eu consegui a vaga com um cineasta, que era o Fernando Severo na época, e ele me deu essa vaga justamente para que eu pudesse fazer a tradução dos textos em inglês para português. Então eu pegava os textos de cinema e teatro, na época de cinema, nesse caso, e traduzia do inglês para o português. E aí, por isso, ele conseguiu essa vaga onde eu ganhei uma bolsa no Centro Europeu para fazer cinema digital. Então, realmente, você aprender outras línguas e tudo abre muitas portas, Muitas como portas. a da Ilha do Mel mesmo, né? E lá eu falava com os gringos, como eles falavam lá. Você fala com os gringos, né? Eu falo. Então, e daí foi quando eu comecei a trabalhar com uma escuna, que era a escuna Portucais. Eu tinha 19 anos. E ali eu abordava, e na época tinha, até hoje tem, um turismo muito intenso, internacional, lá na Ilha do Mel, porque é um local que é muito famoso, conhecido, e lá você tem uma fortaleza que é de 1770. Imagina, 300 anos atrás, 300 e tantos anos atrás. Você tem um farol que é de 1870. Então você tem estruturas que foram construídas lá na época da colônia do Brasil, né? E isso remonta à história do nosso país, né? E nos passeios, o que a gente tinha? A gente tinha pais, mães, crianças, adolescentes lá brincando, correndo, curtindo, né, ao longo dos passeios. E os meus passeios, eles eram tão famosos, e na época eu fui reconhecido como o melhor guia de turismo da ilha. Eu fui formado pelos senhores e senhoras da ilha, porque eu pegava as histórias deles, do seu Peri, do seu Inácio, sabe? Dos marinheiros mais velhos, né? O Pichete, o próprio Catarina, outros, né? O Neto. E aí eu aprendia com eles. E essas histórias eu passava nos passeios. E os passeios eles eram tão marcantes porque, além de eu passar a parte histórica, ambiental, eu passava as lendas da Ilha do Mel, né? Que eram histórias curiosas, histórias populares, né? Que eram passadas de geração em geração. E depois do passeio, da ida do passeio, com parada para mergulho, isso e aquilo, a gente voltava e aí eu fazia a parte X-Men do passeio, que era onde eu falava coisas que eram para as pessoas, sabe, crescerem como seres humanos, como seres, né, filho? Igual esse microfone, eu explicava às vezes um pouquinho o poder das cores, da gente se amar, da gente se perdoar, sabe? Da gente. E daí eu via casais e pessoas assim, né? Mas tem umas histórias, por exemplo, umas que davam um determinado receio. Quer falar uma coisinha? Fala uma coisinha, filho. Nesse microfone aqui. Conta uma história aí. Quer contar uma história, filho? Nesse microfoninho. Pode ser nesse daí, pode ser nesse daí. Esse daí tá funcionando. O Tio Chus, ele foi feito por uma pedra.
que ele foi nascido. Sério? Da pedra fundamental, filho? Meu menino, senta aqui, bonitão. Pai adora quando você conversa com o pai, a gente conversa, né, filho? Muito legal. Muito obrigado, filho. E aí teve uma vez que a gente tava num passeio de barco. O meu filho foi nos passeios de barco. Ele adorava também. Sério? Ele era Você, bem você novinho. gostava, então? Não lembro, mas com certeza Ele andava de gostava. barco, passeava, né, filho? Era muito Devia se divertido. divertir muito. Ah, teve uma vez que a gente tava andando de barco e a gente tava bem no... entre a Ilha do Mel e a Ilha das Peças, sabe? E daí tava vindo uma frente de tempestade, assim, né? E daí tava vindo uma frente do sul, uma frente do norte e uma lestada, assim, né? E a gente indo. E a gente vendo essas frentes vindo, uma do mar aberto, uma de Curitiba, como se fosse assim, e uma da parte de São Paulo. E a gente vendo essas 3 nuvens grandes, pesadas, vindo na direção do barco, sabe? Na época era a Portucais, a escuna Portucais. Era bem novinha nessa época, tava no começo dos meus passeios, mas já tinha uma determinada experiência. E daí veio uma baita de uma tempestade, menina, e as 3 nuvens se encontraram em cima do nosso barco, literalmente, foi surreal. E aí as gotas, elas caíam de lado, assim, ó. E era uma escuna. O que é uma escuna? Uma escuna é aquele barco que tem um mastro na frente com aquelas 2 redinhas. Tem aqueles mastros grandes altos com escadas para você subir, né? E você tem uma casaria, ou seja, uma escadinha onde você pode descer e entrar numa parte onde tem algumas beliches, tem banheiro e tal, tem umas beliches. Ali, uma galera, os mais, que ficaram com mais medo, eles desceram para dentro daquela casaria. Os que eram mais adrenalizados, assim, tipo, Deus. né? Ficaram ali se segurando. Né? Tipo, adrenalina, assim, né? Sim. E alguns ficavam assim, né? Tipo, olhando, assim, meio que não estavam com tanto medo, mas com tanto. E nisso, o Catarina, que na época era o comandante, né? Ele girava o timão, assim, que é o nome do volante do barco, né? Pessoal, tá tudo sob controle. Calma que tá tudo bem, eu tenho tudo sob controle. Tem experiência nisso aí. E nisso que a galera... Jesus amado. Foi desse jeito. Foi a história mais maluquinha que eu passei, assim, né? Mas não foi a única. E daí teve uma outra vez que eu tava num passeio de barco, que eu tinha organizado lá e tal, e tava recitando uma poesia. Tava num momento de interação social com a galerinha lá e tal. E tava rolando umas tempestades lá no fundo, assim. E nisso eu vi umas nuvens pesadas, assim. E tava com aquela sensação de raios e trovões, assim, né? E daí eu recitando a poesia... e tal, e não sei o que, blá, 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 eu vejo um raio caindo. O raio é a luz, e o trovão é o som. E eu sei que quando cai o raio, ele rasga o céu, e ele leva um tempinho para chegar o som até onde você tá. E eu era muito conectado com a natureza. Eu tinha uma noção muito grande da natureza, céu. Eu olhava pro sol e eu sabia que horas eram sem relógio, sabe? Era 4 horas da tarde, 3, meio-dia, 1, né? Meio-dia todo mundo sabe, tá aqui a pino, né? Mas os outros horários a gente também sabia, muito conectado com a natureza. Nisso caiu um raio, e eu recitando a poesia, tal, não sei o quê, e eu pensei assim comigo, vai demorar tanto tempo pra chegar esse som até aqui, né? E vai fazer aquele drop. E daí eu, blá, 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 poesia, daí eu fiz assim. Bem na hora que eu fiz com a mão, assim, chegou aquele som e fez... Desculpa, senhor. E bem na hora chegou esse som e fez. Então, esse momento fez a galera urrar no barco, assim, ó. Nossa, não acredito, nunca vi isso e tal. Eles não tinham visto o raio caindo, eles estavam de costas, né, no barco. E quando fez esse barulho, chegou bem na hora. Então, são algumas historinhas, assim, né? Eu assim não tive muita oportunidade de conhecer, no caso de ir para muitos passeios turísticos lá na Ilha do Mel, conheci um pouquinho só, mas com certeza as pessoas que vão lá, os turistas, eles devem entrar na onda dessas histórias e tal, e deve ter sido algo bem marcante para eles isso, né? Porque eles estão ali entre a história e daí, tipo, do nada você consegue analisar isso e o trovão, né? Então, tipo, elas fazem isso e é muito legal, né? Tipo, elas entram na brincadeira e tal. E assim, André, você disse que antes pra mim que fazia algumas terapias lá também, né? Sim. Então você fazia com os turistas, com o pessoal de lá, como é que funcionava?
As terapias, elas sempre foram uma coisa muito ligada a mim, assim, né? Eu sempre, desde criança, busquei muita fé, essas coisas da espiritualidade, né? Desenvolver e tal. E até que eu fiz um primeiro curso de cura quântica estelar, que meu pai fez, e aí me apresentou. E quando eu fiz, eu falei, cara, agora sim, eu descobri o que eu estava buscando, né? Porque o buscador dentro da espiritualidade, ele busca algo que te... Cada buscador tem uma busca, na verdade, né? Mas a minha busca era muito ligada à origem cósmica, estelar, o que que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? E nos processos terapêuticos, eu tinha a oportunidade de, entendendo os bastidores da espiritualidade, libertar as pessoas de coisas que elas não sabiam, que estavam influenciando-as naquele momento, naquela situação, né? E tem muita coisa que as pessoas às vezes não sabem. E o meu papel como um instrumento é justamente servir ao Criador, ao Divino, e limpar essas pessoas. E lá na Ilha do Mel você tem muitas pousadas. Então eu atendia em algumas pousadas, fazia alguns atendimentos, mas principalmente em Curitiba, onde na época eu tinha um consultório que era no Portal Mirabilis, que era como se fosse uma escolinha de X-Men, sabe? Era cheio de terapeutas diferentes, de áreas diferentes, e cada um deles trocando terapias entre os terapeutas. Então, eu era atendido por acupunturista, por massoterapeuta, por reikiano, por massagem crânio-sacral, sabe? Terapias diferentes, ayurvédica, e ia atendendo também com gelas de cristal, arte-terapia. Cada um dos terapeutas trocava experiência com os outros terapeutas, e aí todo mundo enriquecia, sabe? O meu forte dentro da área terapêutica foi em Curitiba, desenvolvendo essa cena, atendendo alguns turistas, claro, na Ilha do Mel, mas lá o meu foco era mais turístico, mas atendendo também em Curitiba. Caramba, mas é algo que você fez a coligação, né? E acabou se dando bem nisso, né? Uhum. E assim, por onde que você aprendeu as. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Tudo Daí, certo, Edu, André? tudo bem? Tudo bem, Tudo Fernanda? certo. Gente, eu tô dando uma de papagaio de pirata aqui, Uhum. mas é para falar para vocês que vocês estão agora nas mãos de quem são os, provavelmente, né, os apresentadores mais simpáticos e bonitos. Prestem atenção nessa história. O André tem uma história muito bonita, certo? O André apresenta aqui o programa cedo, né, André? É. Do jornal também, né? Aham. A Fernanda está entrevistando ele para que vocês conheçam um pouco mais a história do André. Mas prestem atenção, como eu disse, ele tem uma história muito bonita. Tem um programa aqui também que só fala de coisa boa, de coisa positiva, né, André? É. Mesmo caso da Fernanda. Estão em muito boas mãos e parabéns para vocês dois aí. Ah, muito obrigada. Atuação aqui do Correio. Uma honra, Edu. Espero que tenha boa repercussão. Uma honra, Com Edu. certeza vai ter. E muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com a Fê, com o programa. É um privilégio, uma honra, realmente, tá? Para todos nós. Querida. Ai, meu Deus, caramba. Que bom receber esse elogio assim do chefe aqui no vídeo, coisa muito bom, né? Fico é muito gratificante. Eu fico É, muito... claro. Ai, Deus. Mas enfim, então você aprendeu isso em Curitiba e foi aplicando, assim, durante o tempo que você ficava lá em Curitiba, essas terapias, né? Sim. Quando eu fiz o primeiro curso de cura quântica, eu atendi alguns amigos e amigas, assim. E daí teve uma história que eu cheguei para uma... Tava trocando ideia lá na Ilha do Mel. E daí uma menina falou, nossa, eu tô com uma dor de cabeça e tal, não sei o que. Eu falei, sério, você tá com uma dor de cabeça? Eu posso tirar? Ela falou assim, tirar? Como assim? Eu falei, porque eu fiz um curso de cura quântica, eu era piazão, eu tinha 19, 20 anos por ali. Eu fiz um curso de cura pelas mãos e eu aprendi algumas técnicas, né? Eu posso tirar para você e tal? Ela falou, pode, né? E daí eu fui, esquentei as minhas mãos assim, né? Que isso aqui é para ativar os teus centros de energia, por isso que padre, pastor abençoa com as mãos, né? Ele usa centros de energia, né? Vamos levantar as mãos, abençoar os objetos. Por quê? Porque tua mão tem energia. O Goku no desenho, Kamehameha, ele faz com as mãos. É energia. Então, eu fiz assim e coloquei em volta da cabecinha da menina ali na época, né? E pedi pra sair, limpar, purificar, harmonizar, e fui tirando, né?
E você consegue sentir, quando você vira terapeuta ou quando você começa a praticar esse tipo de coisa, você consegue sentir o campo energético das pessoas, sabe? E daí você começa a perceber que a parte que tá machucada, isso e aquilo, ela tá com uma nuvem, ela tá com uma energia quente, como se fosse assim. E daí você começa a tirar aquela nuvem, aquela energia quente da onde for, da área que for, às vezes um nó na garganta, um aperto no peito, mágoas, culpas, ressentimentos, essas coisas, você começa a puxar e tirar. E sai. E eu ensino os meus pacientes a fazerem isso também, né? Porque o nome do espaço é Espaço Terapêutico Conhecimento Transforma. Então, o objetivo é que as coisas sejam ensinadas. Eu não quero somente pescar pelas pessoas. Eu quero que as pessoas também pesquem elas mesmas e limpem, né? E aí eu fiz isso na cabecinha da menina ali e tal, né? E daí ela abriu os olhos assim, ela falou assim, nossa, cara, eu nunca tinha sentido isso. Saiu minha dor de cabeça, mas o mais incrível não foi que saiu a dor de cabeça. Foi que eu senti como se tivessem paredinhas de cristal, assim, parece na minha cabeça. E quando você foi fazendo assim e puxando, elas foram quebrando e saindo assim, sabe? Como se estivesse libertando, assim. Falei, nossa, né, cara? Eu nunca tinha ouvido um reporte, assim, né? E aí, ao longo dos vários anos que eu fui fazendo isso daí, eu fui ouvindo cada vez mais histórias. Então, a gente, quando faz os processos terapêuticos, os pacientes, eles relatam que eles sentem uma profunda sensação de leveza, de paz de espírito, de harmonização, sentem flutuabilidade na maca, parece que eles levitam, eles falam assim, nossa, parecia que eu estava flutuando. Nossa, eu senti choques vindo no meu braço, assim, né? E aí eu abri o olho para ver onde você estava, e você tava com a mão em cima do meu coração, assim, eu tava sentindo choques, assim, eletricidade passando, senti alívio saindo, como se estivesse puxando uma energia e saindo, assim, pelas pernas, sabe? Então você começa a perceber, primeiro, que as coisas existem, mas que a gente não consegue ver. Sabe? Mas a fé é justamente isso, é a gente ter fé nas coisas que a gente não vê. E daí tem uma história que eu quero contar sobre isso daí, mas pode falar, que você quer falar uma coisinha, né? Então, não, eu só ia realmente comentar que quando a gente busca atrair energias positivas, porque, por exemplo, não custa você. Eu tenho um sonho, eu quero fazer uma coisa. Ah, mas tá dando tudo errado. Não, a gente tem que pensar positivo, que eu acho que a gente consegue atrair coisas pensando positivo. Então é sempre bom a gente levar a nossa vida com pensamentos positivos e levar para essa área. Tem gente que leva a sério, tem gente que não, mas eu acho que a gente sempre tem que estar levando a nossa energia, a nossa vida pro lado positivo. É. E eu acredito que isso atrai coisas boas. E é a mesma coisa isso. Se a gente pensar que vai melhorar, que vai progredir, é porque a gente vai tentar, vai buscar isso. Então é basicamente isso. E é exatamente isso daí que você falou. Se você coloca a tua mente a teu favor, a tua mente, o teu corpo, tudo vai conspirar a favor. E quando não tiver dando exatamente certo, a tua mente está focada nisso aí, teu coração, né? Você vai superar aquela situação e vai conseguir, vai alcançar, né? Teve uma vez que eu estava na Ilha do Mel e estava fazendo atendimentos terapêuticos lá. E daí surgiu uma família, um grupo de casais, na verdade. E daí as esposas pediram, eram 4 esposas e 4 maridos. E daí as esposas pediram para eu atender os maridos lá na Ilha do Mel. Eles estavam hospedados na época na pousada uma pousada lá da Ilha do Mel. E daí, para não dizer nomes também, né? Mas daí eles estavam hospedados lá e eu fiz essa energização de noite, numa noite de lua cheia, lá na praia de fora. E quando a gente foi fazer essa energização, eles levaram cadeiras para sentar lá, na areia, sabe? E daí eu tava indo até a praia e eu senti o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda, como queiram chamar, me falando que eu tinha que convidar as esposas para participar junto. E daí eu falei comigo mentalmente com eles, né? Eu falei, tá, mas eu fui contratado para fazer para eles, né? Mas daí eles falaram assim, mas você tem que chamá-las. Eu falei, mas como que eu vou chamar elas, né? Perguntei, assim, tudo num diálogo mental, assim, né? Daí ele falou, fale que você precisa de ajuda delas, que daí elas vêm. E daí eu fui e falei para elas assim, olha, eu senti muito forte no meu coração que eu tenho que chamar vocês para participar dessa oração, né? Junto lá e tal.
Ah, não, mas a gente quer ficar aqui conversando e não sei o que, tal. Daí, e eu tentava, quando eu tava tendo esse diálogo com a minha hierarquia espiritual, eu tentava ir em direção à praia e meu corpo travava, parava, sabe? Então, era um chamado divino forte, assim, né? E daí eu voltei e fui até elas e falei. E daí eu meio que, elas falaram que não e tal, daí eu falei, daí ela falou, mas você precisa da nossa ajuda? Daí eu falei, isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu era piazinha, eu tinha 20 anos, 20 e pouquinhos anos, né? E, então por isso a gente vai. Ela sentiu intuitivamente que elas precisavam ajudar, digamos assim. Porque a história que vem é surreal, é fascinante, assim. E aí fomos então, eu, as 8 pessoas, né? As 4 esposas e os 4 maridos. E daí eu ancorei a hierarquia divina. Porque você invoca a presença de Deus, Divino Espírito Santo, Jesus Cristo, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciões, últimos dos dias, portões dos dias. É um batalhão de seres de luz. Eu sou um instrumento. Eu sirvo a um batalhão de seres de luz que servem a Deus, o bem maior e mais elevado. E nisso eu comecei a fazer a energização. A gente sentadinho, lua cheia, linda em cima da gente, assim, tava épico, sabe? Poético, assim. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Maravilha. Terminou a energização, elas de cara, eles pepados, assim, né, tal, porque foi incrível. Só que foi incrível pelo que eles falaram e que eu não sabia que estava acontecendo. Eu fiz um trabalho muito bonito, mas elas falaram assim, você não enxerga, né? Eu falei assim, não. Eu fiquei impressionada, ela falando. Porque você não enxerga e fez tudo isso que você fez. E você não tem ideia de tudo que você fez aqui, né? Daí eu falei assim, mais ou menos, né? Porque eu dou todos os comandos de limpeza, purificação, harmonização, transmutação. Eu dou vários comandos, né? De limpeza, purificação, tal, tal. E são sequenciados, são etapas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos caminhar até o final da praia e daí a gente vai contar pra você o que aconteceu. Porque aquela pessoa que estava ali, que você pediu para sentar e ele não quis sentar, ele é um médium de visão. E nós também somos. A gente é de mesa branca, espírita, kardecista, e a gente enxerga a espiritualidade, né? Só que a gente ficou impressionado que você fez o que você fez e a gente tem décadas, anos de experiência na linha espírita e a gente nunca viu ninguém fazendo isso que você fez. E eu não sabia do que ela estava falando. Eu era jovem, mas eu tinha muita fé. E quando a gente chegou até o final da praia, ela falou assim: primeira coisa que aconteceu foi quando você chamou os teus anjos, teus mentores, apareceu um ser de luz de uns 4 metros de altura, mais ou menos, em luz dourada, e colocou as mãos atrás das tuas costas. E ficou apoiando você, dando suporte, sabe? Depois você começou a pedir a hierarquia divina para aparecer, os guardiões, os protetores, e eles foram cercando todo o perímetro de guardiões. Guerreiros, assim, sabe? Guardiões cercando e fazendo guarida. Nisso, começaram a vir vários seres espirituais do meio da floresta, dos mares, das praias. E os que vinham dos mares vinham com conchas grudadas nos braços, correntes nas pernas, assim, ó. E todos eles precisando de ajuda espiritual, auxílio energético espiritual. E eles começaram a chegar na praia. Nisso, toda essa hierarquia que você ancorou, tô inteiro arrepiado. Toda essa hierarquia que você ancorou começaram a organizar esses seres espirituais que estavam precisando desse trabalho, desse serviço de libertação, né? E eles começaram a plasmar, eu uso bem esse termo, banquinhos. E aí esses seres espirituais, esses espíritos, foram sentando nesses banquinhos e participando desse trabalho de limpeza, purificação e harmonização. Nisso começou a chegar tanta gente, foi erguido um feixe de luz, assim, gigante, que a gente nunca tinha visto, tão grande, tão alto, assim, né? No meio da praia, assim, ó. E começou como se fosse um farol de luz, e vários espíritos que precisavam de ajuda começaram a chegar. Nisso eles começaram a plasmar arquibancadas. E aí, nessas arquibancadas, esses seres espirituais, eles iam sentando nessas plateias, nessas arquibancadas, e a tua hierarquia microfonou a tua voz. Eles colocaram um microfone, colocaram algumas caixas no plano espiritual, isso. E daí todos eles conseguiam ouvir mesmo lá de longe, porque era uma multidão de seres de luz. Porque a Ilha do Mel, ela é colônia. É a história que remonta ao início dos tempos no Brasil. Então teve muita história de escravidão, teve muita história de gente que morreu. A Ilha do Mel, a Ilha das Peças, essa região, Paranaguá,
elas recebiam toda a parte de café, erva mate, a própria escravidão, né? Os escravos passavam por aquelas áreas ali. E eles eram alimentados com mandioca, farinha de mandioca, né? Ilha do Mel, mel em alemão é farinha, tá? Então, por isso que o nome da Ilha do Mel é Ilha do Mel, por causa da farinha em alemão, porque tinham alemães que plantavam farinha lá e tal, mandioca, né, e faziam. Então, muita gente acabou morrendo na construção das coisas, na história e tal, 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 e elas ficavam meio ali. Viram esse pináculo de luz, e daí eles começaram a vir, e isso, eles foram sendo libertados, e pouco a pouco aquelas cracas, aquelas coisas que nem a gente vê em filme dos Piratas do Caribe, eu fiquei de cara depois, porque não tinham lançado Piratas do Caribe na época. Foi antes disso, sabe? E daí ela falou assim, e daí começou a arquibancada e tal, microfonar a tua voz, e daí vieram umas entidades espirituais, umas turmas espirituais que eram muito complicadas, muito zoadas, assim, e que eles foram colocados dentro de uma cúpula, como se fosse uma cúpula de cristal, tipo um tubo de ensaio de cristal, assim, ligado por um tubo de vidro, assim, de cristal, onde eles conseguiam ouvir e receber a energia, mas eles ficaram presos dentro dessa redoma de cristal porque eles tinham uma energia muito desarmônica, encrenqueira, bagunceira, e que eles iam comprometer o perímetro de iluminação, cura, e cicatrização, regeneração, e encaminhamento espiritual, como se fosse assim, sabe? E daí nisso, eles foram recebendo os bálsamos, as energias curadoras, curativas, de regeneração e tal, mas eles não participaram do perímetro principal ali. Nisso, toda essa turma que estava precisando de ajuda, recebeu a intervenção divina, e no final, e daí nossa, aconteceram muitas coisas, assim, eles contaram. E daí no final, todos eles mais leves, mais limpos, mais iluminados, assim, por isso que ela falou, você não enxerga, né, você não viu o que estava acontecendo aqui, mas ainda assim você fez tudo isso que você fez, né. Vamos caminhar até a praia, e que daí no final a gente conta essa história. Nessa caminhada da praia, ela falou que eles formaram uma fila, tipo corredor polonês, como se fosse assim, sabe? Formaram uma fila, a gente foi passando no meio, e eles foram, tipo, batendo palma, agradecendo, sabe? Assim, e a gente passando, assim, e indo, né? E daí quando eu ouvi aquela história, eu era piazinho no início da minha jornada evolutiva espiritual, sabe? De atendimento ao público, às pessoas e tal, aquilo mudou a minha frequência. E ela falou assim, tá, por que a gente tá te contando essa história? Pra você entender que mesmo que você não enxergue as coisas, elas estão acontecendo. E isso foi a pedra fundamental, que nem meu filho gosta de falar de a pedra, que Deus, a pedra fundamental, Deus e tal, não sei o quê. Foi a pedra fundamental que guiou e pautou a minha jornada como terapeuta, sabe? Eu nunca precisei enxergar pra acreditar, sacou? E essa história marcou. E daí eles agradecendo e tudo, e daí eles foram encaminhados. E tiveram várias histórias assim, ó. Várias histórias, cara. Caramba, gente, eu fiquei bem comovida com a história. Sinceramente, uma história assim muito Surreal, surreal. né? Achei. Fiquei Surreal. aqui super interessada. Você percebeu? Caramba, eu achei muito interessante essa história. Algo como você disse. Às vezes, que nem você fez aquilo que fez e você não percebeu. Mas eu sabia que estava intenso, isso, né? e sabe quando a gente faz as coisas, vive a nossa vida, tá fazendo as nossas coisas, e a gente, em determinado momento, às vezes um mês depois, às vezes um ano depois, anos depois, a gente descobre o que fez naquele tempo com aquele ato. Então eu digo, por exemplo, que nem o Edu veio agora antes, né? E falou, mais simpáticos, eu acho que ele falou. Poxa, a gente se sente feliz. Claro. Né? Que nem você disse, aquilo lá foi algo que abriu o teu caminho pro que você é hoje, pro terapeuta que você é hoje. Então a gente, assim, receber, não é um feedback, vamos dizer assim, que eles te deram, que você nem percebeu que você fez. E a gente, assim, recebendo essas coisas, descobrindo depois de um tempo, é surreal. É muito interessante, algo que às vezes são palavras, às vezes são feedbacks, coisas que a gente fez, e a gente descobre depois o feito delas, que a gente fica abismado. Eu entendo o que você falou, entendi. E, poxa, eu acho que é isso. Quando as pessoas falam, Fernanda, isso, aquilo, eu fico
pô, cara, que legal. E eu fico cada vez mais feliz com essas histórias, sabe? Essas histórias que a gente faz. E daí cada um aqui no mundo faz um pouquinho disso. Isso Cada mesmo. um tem o seu feito, cada um tem. É. E assim, cara, é muito legal. Adorei ter essa conversa com você sobre a história do turismo, sobre essa história que você contou. Achei muito interessante. Então, quem chegou até aqui, com certeza deve ter ficado muito impressionado também. Muito obrigada por vir falar das suas experiências, Uma desses honra. anos lá na Ilha do Mel, das suas terapias, que quem faz, quem participa, com certeza fica tocado, né? É. E quem busca é porque tá precisando, né? Então, assim, muito obrigada, André, por ter vindo aqui. Fico muito feliz que você tenha vindo. Acho que é isso. Eu que agradeço, Fê. É uma honra ter tido a oportunidade de conversar contigo. Você é uma menina muito incrível, jovem, inteligente, comunicativa, que tem uma capacidade ímpar, única, né? Eu sou muito honrado e grato pela oportunidade mesmo, de verdade, de estar aqui, né? E o jovem, ele tem o papel de ser quem ele é, sabe? De ir atrás dos sonhos, de realizar os sonhos, né? E eu acho que o que os adultos muitas vezes perdem é essa capacidade de sonhar. E as crianças trazem isso pra gente. O meu filho, ele tem sonhos, ele tem imaginações, ele tem criatividades, né? E ele tem uma pureza, uma bondade que muitas crianças têm, mas elas vão se perdendo aos poucos. Então é importante a gente nutrir isso daí, tanto na criança, como no adolescente, como no adulto. Porque é isso que as crianças herdarão o reino dos céus, quer dizer que a gente tem que brincar, sabe? Se divertir no processo e aprender. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, é uma grande honra. E que Deus abençoe teu programa, você, a tua jornada. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até agora, né, acompanhando essa nossa jornada. E espero que vocês tenham gostado e a gente faz umas outras entrevistas aí, tá bom? Gratidão, família. Um grande abraço. Ai, obrigada pelos elogios. Fico muito, muito feliz com os elogios que às vezes vêm pra gente. Fico muito gratificada com isso. E, enfim, muito obrigada por ter vindo aqui. Como você disse, eu tenho muitos sonhos. Que nem eu sempre falo, eu já falei uma vez aqui, que a gente sonhar alto tem o mesmo custo que sonhar baixo. Então, por que não estar sonhando alto? Então, eu sempre tento ser muito alegre, coisa, mas eu sinto que a minha criança interior ainda tá aqui. E muitos adultos perdem isso, como você disse. E eu espero realmente ser uma adulta, né? Quando eu me tornar, mais daqui a alguns anos ainda, me sinto um pouco mais jovem, não totalmente adulta ainda. Mas é muito, sabe, gratificante saber que a criança ainda tá aqui. E eu quero levá-la para sempre, porque a gente sempre tem que estar sonhando como uma criança. Sabe? É o que eu levo de algumas filosofias para minha vida. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse episódio, fiquei muito feliz com esse bate-papo. Enfim, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.